Herculano Pires escreveu que nós precisamos mergulhar nas páginas de ouro da Revista Espírita. Olha, gente, quando eu comprei a Revista Espírita, nós fizemos parcelado, né? Não é que é tão caro, mas na época para nós estava meio complicado. Nós compramos e começamos a ler. Eu digo nós, porque minha irmã também, que é uma estudiosa da ciência espírita. E nós ficamos assim deslumbradas. Estamos relendo novamente, sabe, a Revista Espírita. Neste mesmo ano, no dia 1º de abril de 1858, ocorreu a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Foi muito bonito, porque ele teve que ter a união dos seus amigos e contou, não só da Doce Gabi, mas de vários amigos, sabe? Que é importante também a gente estar comentando sobre eles. Não vou falar o nome de todos por conta, como eu já disse, do horário, né? Do tempo. Já em 1859, ele publica O que é o Espiritismo? Mas é agradável esse livro. Esse livro é interessante, porque são diálogos. E nós usamos muito, nós que montamos o teatro na época sobre Allan Kardec, nós usamos muito esse livro, O que é o Espiritismo, para nos dar ênfase, para nos estimular realmente a vivenciarmos o Senhor Hippolyte Léon Denis Arrivai e o Allan Kardec. Em 1860, o Espírito Verdade confirma-se como seu guia. E, a partir daí, Allan Kardec inicia viagens de propaganda às regiões de Lyon, visitando vários locais de Paris, nessa região de Lyon. Já na primeira quinzena de janeiro, em 1861, vem a publicação do Livro dos Médiuns. E também nesse mesmo ano, em 1861, no dia 9 de outubro, ocorreu em Barcelona um auto de fé, de inquisição, designado por Allan Kardec como Inquisição, onde um bispo da Igreja Católica queimou mais de 300 obras espíritas. Você já supõe, né, a maioria delas de quem? De Allan Kardec. Kardec, neste ano, em 1861, faz mais uma viagem de propaganda, incansavelmente. Em 1862, publica o Histórico do Espiritismo, chamado Espiritismo e sua mais simples expressão, e refutação de críticas contra o Espiritismo. Contestação, não é mesmo? Contestando as críticas que muitos escritores, muitos contra o Espiritismo, publicavam, até em revistas, em jornais da época. E ele fez esse livro de refutação, onde nós vamos encontrar lá no livro o que é o Espiritismo. Em 1862, o Espírito Verdade passa-lhe a seguinte mensagem: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Achei muito lindo essa frase do Espírito Verdade em Paris, de 1862, onde nós podemos trazer para nossos dias de hoje também. Trabalhemos juntos e vamos unir as nossas forças. Eu tenho visto no grupo de vocês e outros grupos que nós participamos, os pedidos de prece, de orações, para os nossos irmãos que estão nos leitos de dores.
não só da Covid-19, mas de outras dores, sabe, gente bonita? E nós estamos nos unindo em esforços, passando para as pessoas mensagens positivas, mensagens otimistas, de que tudo vai passar. Vale a pena ter fé, vale a pena acreditar. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor quando chega no nosso encontro, no coração de cada um de nós, encontre a obra não só acabada, mas continuada, não é mesmo? Vale a pena, gente bonita, nós pensarmos sobre tudo isso. Não é por acaso que nós estamos nesta ciência, não é por acaso. Neste mesmo ano, em 1862, nos meses de setembro e outubro, ele fez mais uma viagem de propaganda em mais de 20 cidades diferentes. Olha, gente bonita, na época não tinha metrô, não tinha, o avião não era tão acessível, certo? Não tinha trem, não tinha Uber, era meio complicado. E o carro, então, para se viajar? Mais de 20 cidades diferentes em 1862, em 2 meses, em setembro e outubro, da propagação, da propaganda do que é o Espiritismo, da ciência espírita. E faço aqui para vocês uma observação. A Casa Editora O Clarim, daqui do Brasil, editou em livro, também recomendo para vocês se quiserem ler, Viagem Espírita em 1862. Lá nesse livro contém os discursos que ele fez, as conferências, certo? As palestras que ele fez, o ânimo e o incentivo que ele nos passou lá na época, que é válido para os dias de hoje. A Viagem Espírita em 1862. Vamos para abril de 1864? Está dando para aguentar as datas? Não é para a gente decorar, entende? Não é para guardar. Tanto que eu estou lendo aqui, certo? Eu estou lendo. Mas vamos lá. De vez em quando a gente recorda para ver a trajetória desse ser maravilhoso. Em abril de 1864, publica o livro que eu amo, meu livro de cabeceira, que é nosso livro de cabeceira, que eu comento sempre com os meus queridos aqui. Quando vocês vão viajar ou trabalhar, né, que tem um neto que viaja, né, a trabalho, não tem que pôr primeiro a camisa, a blusa, o pijama. Primeiro de tudo, coloque o Evangelho segundo o Espiritismo na mala. Foi publicado em abril de 1864. E neste mesmo ano, novamente viajou para a Bélgica, foi até Antuérpia e Bruxelas, um pouquinho longe de Paris. Para as condições na época, sim, tá bom? Vamos para 1867. Em 1867, ele empreendeu uma curta viagem a Bordeaux, em Tours, em Orleans, tudo isso em Paris, tá? Cansava? Cansa, não é? Viajar não cansa? É gostoso viajar. Eu adoro viajar, gente, mas cansa. Cansa um pouquinho, não é mesmo? Ainda mais na época. Sintam-se viajando com Allan Kardec em 1867. Em 1868, a Gênese é publicada em janeiro de 1868. Não tinha esse título, a Gênese. Tinha Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, depois que muda para a Gênese. Agora vou comentar com vocês de tantas viagens,
de tantas mudanças, né? Porque quando ele resolveu mudar-se, na biografia está lá, ele mudou de casa, ele teve que empacotar todos os livros. E Allan Kardec, ele tinha um sofrimento cardíaco. E em 31 de março de 1869, Hippolyte Léon Denisard Rivaio Allan Kardec veio a desencarnar.